Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura do ácido nucleico, beleza? É importante que você entenda que a gente está aqui no nosso módulo de genética molecular dentro do curso de genética básica. E isso aqui é peça fundamental para você entender todo o curso de genética molecular. Lembrando que aqui, né, nesse curso a gente vê duplicação, transição, tradução, mecanismos de regulação da expressão gênica. Então, se você não consegue entender a estrutura básica de um ácido nucleico, de nada adianta você assistir outras videoaulas ou tentar entender alguma coisa vinculada à genética molecular, beleza? Então é importante que você entenda que isso aqui é uma peça fundamental para todo o curso de genética molecular. Genética clássica, aquela da lei de Mendel, você até consegue entender. Agora, a genética molecular, você tem que saber bem como é que é a estrutura básica de um ácido nucleico. Eu digo sempre que tem que estar no sangue, você não pode ter dúvida do que é uma adenina, o que é uma timina. Então é importante que você entenda, porque isso aqui é fundamental para o restante do curso, beleza? E aí é importante que você entenda também o seguinte, quando eu falo em ácido nucleico, eu estou falando em ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, e o ácido ribonucleico, que é o nosso RNA. RNA é a sigla em inglês, se eu falar em ARN é a sigla em português. DNA é a sigla em inglês, ADN é a sigla em português. Então, tanto faz como você queira colocar na tua prova, numa avaliação ou ler em algum local aqui no Brasil, beleza? E é importante que você entenda que esse DNA, pessoal, ele é a base fundamental de todas as suas características. Eu costumo sempre dizer que você é o DNA que você tem. Se você olha no espelho e gosta do que vê, agradeça papai e mamãe, porque eu tive o papai doando metade da sua carga genética e a mamãe doando outra metade da sua carga genética. É importante que você entenda que em cada célula sua, tirando os gametas, eu tenho cerca de 46 cromossomos. 46 cromossomos, sendo eles 44 autossômicos, que não definem o sexo, e 2 chamados de sexuais, ou alossômicos, os caras que definem o sexo. Sendo XX no caso da mulher, geneticamente falando, e XY no caso do homem. É óbvio que existem aí algumas mudanças genéticas que podem levar a homens, de fato, geneticamente falando, nascerem XX. Tem 3 casos descritos no Brasil, pelo menos em 2015. Até 2015 eu participei de um congresso de Biologia Molecular e Bioquímica, onde em São Paulo existiam 3 indivíduos homens que apresentavam o cariótipo com o cromossomo X, os 2 cromossomos X, e eles eram homens. Na verdade, eu lembro que eu fui até essa pesquisadora, né, que estava apresentando esse pôster no congresso, e perguntei a explicação. Ela só conseguia me dar uma justificativa para um deles, os outros 2 ela ainda não tinha ainda uma explicação bem definida. E só a nível de curiosidade, a justificativa que ela deu é que na gametogênese do pai desse indivíduo, eu tive uma translocação do gene SRY, do cromossomo Y para o cromossomo X. Essa foi a justificativa que ela me deu. Agora, os outros 2 homens que eram XX não tinham esse gene SRY, que é um gene fundamental na diferenciação do sexo. Bom, dada essa introdução, a gente define aqui o que é o ácido nucleico. O ácido nucleico ele é um polímero de nucleotídeo, seja ele um DNA, seja ele um RNA. Isso aqui, galera, é a cara básica de um nucleotídeo. Quando eu falo em nucleotídeo, eu penso nessa estrutura. E todo nucleotídeo ele é formado por 3 estruturas. Eu tenho aqui ó, a minha base nitrogenada, a minha pentose e o meu grupo fosfato. Então, quando eu falo em nucleotídeo, eu falo em base, pentose e fosfato. Um nucleotídeo, ele é um ácido nucleico? Não. Um nucleotídeo, na verdade, é um ácido nucleico, na verdade, é um polímero de nucleotídeo, ou seja, vários nucleotídeos ligados em cadeia, unidos por ligações que veremos daqui a pouquinho. Bom, essa base nitrogenada aqui, pessoal, ela está ligada ao carbono 1 da minha pentose. Então, eu tenho pentose carbono 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que pentose é um açúcar com 5 átomos de carbono. E essa pentose está dentro do grupo dos monossacarídeos. Lembra que o monossacarídeo é um açúcar que varia de 3 a 7 átomos de carbono. Triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Então a pentose aqui, no meu caso, é um monossacarídeo. Bom, ligado ao carbono 2, eu tenho uma hidroxila. Ligado ao carbono 3, eu também tenho uma hidroxila. Então, nesse caso, eu tenho já como definir quem é essa pentose. Daqui a pouquinho eu falo isso. E aqui eu tenho o grupo fosfato. O grupo fosfato ele pode ter aqui 1
2 ou 3 fosfatos. Tanto é que os nucleotídeos podem ser monofosfatado, difosfatado ou trifosfatado. Beleza? Então essa é a carinha básica de um nucleotídeo. Base, pentose e fosfato. Base, pentose e fosfato. Ah, Pedro, quais são as possíveis bases? Quais são os possíveis pentoses? Calma. Nesse slide a gente trabalha um pouquinho quem são essas bases nitrogenadas. Eu tenho 5 possíveis bases nitrogenadas. Eu tenho aqui, ó, a minha uracila, a minha citosina e a minha timina. Essas 3 aqui são chamadas de pirimidinas. E essas pirimidinas apresentam apenas um anel carbônico. Agora, quando eu olho as purinas, elas apresentam 2 anéis carbônicos. Lembrando que o anel carbônico é um nitrogênio no meio, né? Por isso que é base nitrogenada. É porque tem nitrogênio. Agora, quais são as possíveis possibilidades de purinas? Eu tenho as adeninas e as guaninas. Vale lembrar, né, para quem quer decorar, que água é pura. Então, A e G são purinas. Enquanto uracila, citosina e timina são pirimidinas. Essas aqui são as 5 possíveis bases nitrogenadas encontradas em um ácido nucleico. Agora, eu falei para você que existem 2 tipos de ácido nucleico, o RNA e o DNA, beleza? Quando eu olho o RNA, eu tenho a possibilidade de uracila, citosina, adenina e guanina. Ou seja, RNA em condições normais não apresenta a base timina. Então, se eu olho um ácido nucleico e vejo que ali tem uracila e não tem timina, eu posso, em tese, afirmar que aquilo ali é um RNA. Agora, quando eu olho o DNA, eu já tenho algumas coisas diferentes. Quais são as bases do DNA que eu consigo evidenciar? Eu consigo ver a citosina, eu vejo timina, eu vejo adenina e eu vejo guanina. Então, na verdade, no caso do DNA, eu não vejo a uracila, mas vejo quem? A timina. Então, citosina, adenina e guanina são bases comuns ao DNA e ao RNA. Agora, quando eu olho a timina é uma base exclusiva do DNA e quando eu olho a uracila é uma base exclusiva do RNA. Lembrando que U, C e T são pirimidinas, um único anel carbônico, enquanto A e G são purinas, 2 anéis carbônicos, beleza? E existe ainda, pessoal, as possíveis pentoses. Pentose é um açúcar com 5 átomos de carbono, como eu falei. E aí, quais serão as 2 possibilidades de pentose numa estrutura de um ácido nucleico? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não são as únicas pentoses. Existe, por exemplo, a ribulose. Existem outras pentoses, mas quem me interessa aqui é a nossa popular desoxirribose e a nossa ribose. Então perceba, quando eu olho a desoxirribose, eu vejo carbono 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui a minha pentose. Pedro, que bolota é essa aqui no meio? Um átomo de oxigênio. Quando eu olho a minha ribose, eu também vejo carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a fórmula básica de um monossacarídeo? CnH2n, ON, aonde N é o número de átomos de carbono. Então, se eu perguntar numa prova a fórmula básica de uma pentose, você fala em C5, H10, O5. Agora, como é que eu diferencio uma ribose de uma desoxirribose? O nome é meio autoexplicativo. Se eu pegar o termo desoxirribose, o termo desox te indica um átomo de quê a menos? De oxigênio. Então, quando eu olho carbono 2 da ribose, eu vejo uma hidroxila. Agora, quando eu olho o carbono 2 da minha desoxirribose, eu não tenho oxigênio, eu só tenho hidrogênio. Então, na verdade, o termo desoxirribose te indica o quê? Um átomo de oxigênio a menos. Então, qual é a fórmula geral de uma desoxirribose? C5H10O4, onde o átomo de oxigênio a menos está ligado ao carbono 2. Por isso que, nessa imagem, eu tenho como te afirmar que essa pentose aqui, quem é? É uma ribose. Porque aqui no carbono 2 eu vejo hidroxila ou só vejo hidrogênio? Eu vejo hidroxila. Então, aquilo ali é uma ribose. Beleza? Lembrando que ribose não é sinônimo de RNA. Ribose é um açúcar encontrado na estrutura do RNA. Desoxirribose não é sinônimo de DNA. Desoxirribose é um açúcar encontrado em nucleotídeo que, quando polimerizado, forma um ácido nucleico. Beleza?
Agora, vamos entender aqui as possibilidades que a gente tem dentro da molécula. É importante que você acompanhe porque muitos alunos confundem isso. Presta atenção e acompanha comigo. Aqui eu tenho as possíveis bases nitrogenadas, tá? Como eu falei para você, podem ser purinas ou pirimidinas. Quando eu junto uma base mais a minha pentose, seja ela ribose ou desoxirribose, eu tenho o meu chamado nucleosídeo. Então, o que é o nucleosídeo? É a base nitrogenada mais a minha pentose. Isso é o que eu chamo de nucleosídeo. Não confunda. Então, base é base, timina é base, adenina é base, guanina é base, uracila é base, ou uracil. Agora, se eu juntar essa base com a minha pentose, eu tenho o que eu chamo de nucleosídeo. Então, se eu juntar a base adenina com a pentose, seja ela ribose ou desoxirribose, eu formo nucleosídeo adenosina. Se eu pego a base timina e junto com a minha pentose, eu formo nucleosídeo timidina. Se eu pego a minha base citosina e junto com a minha pentose, eu formo nucleosídeo timidina. Acho que eu me confundi. Vou voltar. Se eu pego a minha base adenina junto com a pentose, eu formo adenosina. Se eu pego a timina junto com a pentose, eu formo timidina. Se eu pego citosina junto com a pentose, eu formo citidina. Se eu pego uracila junto com a minha pentose, eu formo uridina. E se eu pego a guanina junto com a pentose, eu formo guanosina. Então, guanosina, timidina, citidina, uridina e adenosina são nomes de nucleosídeos. E perceba como é que o nome do nucleosídeo formado pelas bases púricas são nomes diferentes dos nucleosídeos formados pelas bases pirimidínicas. A e G formam nucleosídeos adenosina e guanosina. T, U e C formam nucleosídeos uridina, timidina e citidina. Agora, preste atenção. Se eu pegar e juntar ao meu nucleosídeo fosfatos, aí sim eu tenho o meu nucleotídeo. Então, quando eu pego o nucleosídeo junto com o fosfato, aí sim agora eu formo o meu chamado nucleotídeo. Então, eu pego a adenosina, se só tem um nucleotídeo, monofosfato. Se só tem, desculpa, um fosfato, monofosfato. Pego a minha adenosina junto com 2 fosfatos, forma adenosina difosfato. Pego a minha adenosina junto com 3 fosfatos, forma o meu adenosina trifosfato. O meu nucleotídeo com 3 fosfatos. Então, na verdade, pessoal, se eu pergunto numa prova o nome da base, a base é adenina. Se eu pergunto o nome do nucleosídeo, o nucleosídeo é adenosina. E se eu pergunto o nome do nucleotídeo, o nucleotídeo é adenosina mono, di ou trifosfato. É o tal do ATP, AMP, ADP. Então, na verdade, se falarmos em ATP, que você deve conhecer bem, o ATP ele é o quê? Ele é uma moeda energética. Então, eu não quero que você enxergue nucleotídeo agora como só exclusivo de ácido nucleico. Vários nucleotídeos, eles são, atuam como mensageiros no interior da célula. Lembra do AMP cíclico? O AMP cíclico, ele é um segundo mensageiro. É aquele cara que aumenta quando eu ativo proteína G, por exemplo. Ativo proteína G, acabo ativando a adenilatociclase ativada, aumenta a AMP cíclico. A AMP cíclico aumentado, o que que faz? Ativa pKa, proteínas quinases dependentes de AMP. Então, para com essa ideia de achar que nucleotídeo é só ácido nucleico. Nucleotídeo é o ATP energético, nucleotídeo é segundo mensageiro. Tudo bem ou não, pessoal? Tranquilo? E o nucleotídeo aqui pra gente vai ser a unidade, né, o monômero dos ácidos nucleicos. Beleza, pessoal? Então, essa primeira videoaula aqui, né, foi só para você entender o que é um ácido nucleico, o que é o nucleotídeo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.